né? Então, hoje a soja, na verdade, é um carro-chefe para o Brasil, em termos de commodity, né? Tem um valor agregado muito alto. Entre as culturas, essas culturas aí anuais que nós comentamos aqui até agora, ela é que tem o maior valor agregado, certo? Então, as utilidades delas também são as mais diversas. Se a gente for voltar um pouquinho aqui no tempo e falar um pouco da origem dela, a sua origem de difusão, a gente pode perceber o seguinte, que ela se originou lá na Ásia, né? Aqui mais especificamente aqui na região da China, tá? E de lá, isso aí há mais de 5 mil anos, os chineses já cultivavam a soja com intuito alimentar, né? E outros medicinais também. Mas é aquela coisa, as plantas de 5 mil anos atrás não são as mesmas de hoje, né? Passaram por um intenso trabalho de melhoramento, tanto que as condições em que a China se encontra aqui, ó, de latitude, né? Não teria condições desses materiais aqui serem cultivados em latitudes maiores ou latitudes menores. Então, essas plantas passaram por um intenso trabalho de melhoramento e a forma de cultivo da época é totalmente diferente da de hoje, né? E a própria tecnologia que se tinha na época e a de hoje é bem diferente. Em termos de rendimento também da cultura, aumentou e muito. Então, da China, essa soja originária da China, ela se expandiu para todo o restante do mundo, né? Veio primeiro para a Europa, aqui, para a região da Europa, foi para a região aqui do leste europeu também, aqui a Rússia, foi para os Estados Unidos, né? E de lá também se expandiu para a América do Sul, né? Brasil, Paraguai, Argentina. Então, ela, desde mais de 2.000 anos antes de Cristo, né? Mais de 5.000 anos, na verdade, de lá para cá, onde o centro de origem dela na China, ela se expandiu por todo o restante do globo, né? E aqui eu tenho para apresentar para vocês um histórico sequenciado, né? Então, por exemplo, o primeiro registro, né, da soja no mundo foi na China, lá nesse herbário aqui, ó, uma cidade chinesa lá. Aí de 1500 a 1027, isso tudo antes de Cristo, né? Então, Cristo nem tinha pisado na terra ainda e já se cultivava soja, assim como outras culturas também, como milho, que eu já falei aqui, né, para vocês. Então, foi cultivada na dinastia Shang, né, com o intuito alimentar, né, nessa época aí. No século II até o século III depois de Cristo, século II antes e século III depois de Cristo, né, quer dizer, 300 anos, né, depois, foi introduzida também nessa região aí da Coreia e do Japão, né. O primeiro plantio experimental na Europa foi feito no Jardim Botânico de Paris, mas não foi com o intuito alimentar, foi com o intuito de compor mais uma planta do jardim, né. Então, nessa época, a soja não tinha esse cunho alimentar, esse foco, né, que se tem hoje, né, para ser utilizado como uma fonte alimentar para humanos e animais. Então, você tem aqui de 1700 até, vamos supor, até 1800, né, onde você tem a dispersão do Jardim Botânico lá da Europa, de Paris, foi para a Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, né, até chegar no Brasil, sabe quando? Em 1882. Então, passou pelos Estados Unidos, né, Áustria, Hungria, Suíça, até chegar no Brasil em 1882, onde foi trazido por Gustavo Dutra e foi cultivado a primeira vez na Bahia, né? Só que, como eu disse a vocês, a soja dessa época não tinha o trabalho de melhoramento que a gente tem hoje, né? E as plantas de hoje são totalmente diferentes dessas plantas aí do século XVII, né? Que chegou no Brasil, em 1882. E aí ela não se deu bem aqui na região da Bahia, né? Porque na época ela é muito dependente do fotoperíodo e aqui na Bahia você não tem muita variação nesse processo, porque ela é bem próximo da linha do Equador. Então, ela, da Bahia foi para São Paulo, foi para o Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul ela realmente se estabeleceu muito bem, porque ela apresenta algumas características, né, lá a região do Rio Grande do Sul, então uma latitude maior, apresenta características semelhantes do centro de origem dela, da China. Então, ela pôde ser bem desenvolvida lá, e também de lá para cá ela passou por um intenso trabalho de melhoramento para poder você hoje ter soja em toda parte do Brasil, vamos dizer assim, né? Você tem soja hoje em qualquer região do Brasil. A gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, depois do Brasil, ela chegou aqui na região da Argentina e chegou até o Paraguai e a Colômbia, né? Outros países da América do Sul.
Em termos de importância econômica, a gente pode entender o seguinte: ela é uma cultura que tem um interesse como adubação verde, só que hoje ninguém usa mais com esse intuito, né? Antigamente até que sim, antes dela realmente ter esse foco mais na indústria alimentícia. Mas por que como adubo verde? Porque assim como o feijão também e outras leguminosas, ela consegue incrementar, né, porque ela é uma fixadora biológica de nitrogênio, ela consegue incrementar a fonte nitrogenada, né, para o solo, enriquecer, né? Então, praticamente, ela também tinha esse cunho de adubação verde, principalmente há 300, 400, 500 anos atrás, onde você não tinha tanto interesse alimentar na soja. Mas a grande utilidade dela hoje é na alimentação humana e na alimentação animal, principalmente, assim como o milho, né? Ela é a fonte proteica, né, das rações, a soja, e o milho é a fonte energética. Então, praticamente, essa dobradinha em milho e soja são as culturas anuais mais cultivadas com esse foco na alimentação animal, principalmente. E aí tem vários usos também na indústria, né, adesivos, né, veículos para antibióticos, né, produtos medicinais, solventes de tintas, impressão gráfica, defensivos agrícolas, né, espalhante para adesivo para defensivos agrícolas, né, o óleo de soja, nesse caso aí. Outros usos também, adesivo para madeira, né, filmes comestíveis, hidrogéis, entre outros, né. Então, aqui são algumas utilidades industriais, basicamente, né, da soja, mas o seu foco principal é alimentação animal e humana. Aqui é uma imagem que retrata muito bem a importância econômica da soja para o Brasil e para o mundo, né? Então, praticamente, hoje, quem é o maior produtor de soja do mundo? Né? Se o pessoal do grupo da soja pudesse responder, com certeza eles saberiam, né? O maior produtor é o Brasil. Né? Então, o maior produtor de soja do mundo hoje é o Brasil. Já passou os Estados Unidos, né? Então, antes era os Estados Unidos e o Brasil, ficava essa disputa aí. Hoje é o Brasil, com acho que em torno de 20% a mais do que os Estados Unidos, né? Então, eles tiveram os problemas deles lá, e aí o Brasil realmente passou na frente dos Estados Unidos. Então, por aqui você já percebe, né, a importância dessa cultura, que é cultivar em larga escala. Aí, como eu falei para vocês, vocês podem encontrar soja em qualquer região do Brasil. Região norte, né, com a menor expressão, mas tem. Região nordeste, região centro-oeste, principalmente, região sudeste e região sul, certo? Então, você tem aqui um pouquinho na região sudeste, uma boa parte na região sul e a maior parte na região centro-oeste. Né, que o maior produtor de soja do Brasil está lá, que é o estado do Mato Grosso. O maior produtor de soja do Brasil. Mas a gente não pode esquecer que temos também soja em outras partes do país, né? Como a gente pode perceber aqui, a região de Roraima, né? Já tem cultivo de soja, né? Região do Pará. Por isso que há uma disputa, né? Uma briga lá entre os fazendeiros e os índios e tudo mais, dizendo que está acontecendo, aumentou o desmatamento, né? Para cultivar soja, etc. Então, o Brasil, na verdade, ele tem essa área aqui da floresta amazônica, que é uma área muito grande, que se fosse utilizar para a agricultura, realmente ele é o celeiro do mundo, né? Porém, a gente não pode devastar toda a floresta com o intuito de produzir grãos. Então, a ideia chave é o quê? Você aumentar a sua produtividade e não aumentar a sua área. Então, é isso que se busca na pesquisa, né? Você não tem que ficar devastando mais áreas de floresta para poder ampliar as áreas de cultivo de grãos. Aí, só vou mostrar para vocês a época de plantio, né? E colheita nesses estados aí. Basicamente, todas as regiões, por exemplo, região norte aqui, vamos por região. Região norte começa o plantio em abril, né? Abril a junho. Tem aqui Rondônia, Pará e Tocantins, são os principais representantes, né, da região norte. Na região nordeste, você tem aí de outubro, né, até fevereiro tendo plantio, no caso do Maranhão. Na Bahia vai até dezembro, de outubro a dezembro, e no Piauí vai até janeiro, né? Então, os principais representantes do Nordeste são esses três aí. No Mato Grosso e na região centro-oeste, na verdade, todos seguem praticamente o mesmo calendário, né? Tanto que também a questão de vazio sanitário tem que seguir, né? Essa questão na região. As datas são variadas, viu, pessoal? Não quer dizer que a mesma data aqui vai ser a mesma data aqui, até porque você está vendo que está tendo um avanço aqui, no caso do Maranhão, né? Até fevereiro você tem plantio. Então,
não é o mesmo vazio sanitário que acontece aqui, é o mesmo que vai acontecer na região centro-oeste. Então, é por região o vazio sanitário. O vazio sanitário na região centro-oeste é um, na região nordeste é outro, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui só a título de curiosidade para vocês verem, a época principal de plantio é justamente essa época que a gente se encontra agora no Brasil, né? De outubro a dezembro é onde tem a maior concentração de plantio de soja, em todas as regiões do país, né? A gente pode perceber aqui. E aí você pode também encontrar na região norte um outro momento, né? Que é aqui na região, no período de abril a junho, tá? E você pode também ter aqui na região do Maranhão e Piauí, estender um pouquinho mais depois de dezembro também, assim como em Santa Catarina. Em termos de produção, aqui eu peguei por estado, né? Então a gente pode perceber que o maior produtor de soja do Brasil na safra passada e na safra atual é disparado o Mato Grosso, né? Então a gente pode perceber aqui, ó, 32 milhões de toneladas, né? E essa safra agora, 35 milhões de toneladas. Então teve um aumento de quase 10%, né? 9,2%, né, de aumento de produção em relação à safra 18-19. Então, essa safra 19-20 teve um incremento, né? Em segundo lugar, o grande produtor de soja no Brasil é o estado do Paraná, né? Que ele saiu aqui, saltou de 16 milhões de toneladas na safra 18-19, passou para 20 milhões de toneladas. Teve um aumento de 27%, né? 27,6%, quase 28%, 0,8% na verdade, quase 28% de aumento, né, de produção. E esse aumento de produção não necessariamente quer dizer aumento de área, gente, né? Pode ser incremento também em produtividade, tá? Se a gente for ver aqui em termos do terceiro lugar, na verdade, é o Rio Grande do Sul, foi o terceiro na safra 18-19, né? Mas ele caiu muito, olha só a perda que teve de área aqui. De área não, de produção, né? Então, com certeza, isso refletiu também em área. Saiu de 19 milhões para 10 milhões de toneladas. Então, teve uma perda de quase 45%, né? Então, teve uma queda brusca aqui na região do Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor de soja do Brasil, tá? E aí, o mais bem colocado no Nordeste é a Bahia. A Bahia seria o quarto do Brasil e o primeiro do Nordeste aí, em termos de produção, tá? Bom, algumas características da planta da soja. Apresenta um sistema radicular pivotante, né? Assim como também o feijão apresenta um sistema radicular pivotante. Porém, a profundidade que ela alcança, né, em termos de seu sistema radicular secundário também, né, a maior parte fica nos primeiros 20 a 30 centímetros de profundidade, né? Isso aí, por um lado, não é muito bom em questão de você estar no solo mais arenoso, onde o risco de veranico é maior e você ter déficit hídrico fácil. Então, você tem aqui a profundidade variando de 15 a 1 metro, né, de profundidade, que o sistema radicular pode alcançar, principalmente aqui o pivotante. Aí você tem, no conjunto aí, a maior parte do sistema radicular, que são as raízes secundárias, elas ficam mais nos primeiros 20, 30 centímetros, então que a maior parte, 80%, fica mais raso, né, na parte mais superficial do solo. A pivotante consegue descer até 1 metro de profundidade. Então, você tem aqui o máximo crescimento do sistema radicular na fase R6, que já é uma fase que é produtiva, né, que a gente vai ver isso aí. Você tem aqui o início do crescimento na germinação da radícula, a germinação da semente, na verdade, né, com a formação da radícula. Tá? Então, você tem aí o início da formação do sistema radicular. Então, a planta, na verdade, a semente precisa embeber 50% do seu peso em água para poder iniciar o processo germinativo. E aí, a primeira parte que é emitida é a radícula, depois que acontece a digestão das substâncias presentes no interior da semente, né, o endosperma, tá? Tudo que é o start que é dado para iniciar o processo germinativo precisa da água. Então, depois que inicia o processo germinativo, a primeira parte formada é a radícula. Então, o sistema radicular cresce até o R6, né? R7, com atividade biológica, na verdade fisiológica, até R7. As nodulações já começam a partir de V1 e V2, né? Na fase vegetativa. Mas a gente já consegue visualizar na fase V2, que a gente vai ver daqui a pouco, com algumas imagens de nódulos presentes. E no caso do Brasil, o Brasil ele cultiva soja apenas com inoculante. O Brasil não aplica nitrogênio, né? Fonte nitrogenada, até porque sai caro, né? Sairia caro demais, e ele não ia conseguir se manter como o primeiro colocado hoje, né, em termos de produção de soja. Ia ficar muito caro. Então, hoje o Brasil ele tem essa tecnologia que praticamente
é ímpar, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele usa adubo nitrogenado, né? Então, no caso do Brasil, usa inoculante. Então, ele faz um serviço para o meio ambiente e para a cultura ao mesmo tempo, né? Então, evita ficar colocando muita fonte nitrogenada no solo, e isso pode gerar contaminação de lençol freático, né? Então, você tem aí a nodulação, ela pode acontecer até a fase R6, que a gente vai ver também, a fase reprodutiva, né? Então, até lá, os nódulos ainda estão ocorrendo, sendo formados no sistema radicular da planta da soja. É uma planta anual, né, herbácea ou sublenhosa. O porte é variável, né, de 30 centímetros a 1 metro, depende se ela apresenta um crescimento determinado ou indeterminado, assim como acontece com o feijoeiro, né, que nós já falamos. A haste principal, ela pode ser ramificada ou não. Geralmente, a que não é ramificada apresenta um crescimento mais ereto, né, um porte mais ereto, um crescimento mais determinado. Nós seria inflorescências e frutescências, então seriam os pontos onde você tem os nós, você pode ter a formação das flores, né, onde você tem a formação das folhas também. Você tem esses nós aí onde você tem as gemas axilares, que são formadas para formar inflorescência, formar ramos também. Tá? O ato de crescimento, como eu falei, determinado ou indeterminado, quer dizer o quê? Por exemplo, no caso da soja, a gente falou até sobre feijão, isso aí também. Então, ela cresce até determinado ponto, no crescimento determinado, e aí ela já começa a emitir as flores. A partir desse momento, ela não vai promover um crescimento vegetativo intenso, como acontece no crescimento determinado. Ela pode até crescer um pouquinho mais, mas nada que vá ficar por semanas em crescimento e formação de flores e ramos ao mesmo tempo. Aí você já teria um crescimento indeterminado. Então, no crescimento determinado, não. Ela cresce até determinado ponto, depois o estímulo é só para o florescimento e as flores vão sendo formadas e a planta não passa a formar mais ramos, né? Parte vegetativa. Pode variar aqui, que é um componente de produção, é a quantidade de vagens, né? É um componente de produção da soja, se você assistir os vídeos lá, como você estimar a produtividade, né? Um dos componentes da produção é a quantidade de vagens, número de sementes por vagem, né? Então, pode variar de 30 a 80 vagens por planta, depende do material que você está trabalhando, ou até mais do que isso, né? 90 a 250 sementes por planta. Né? Então, hoje você tem produtor que produz mais de 100 sacas de soja fácil, né? Por hectare. Aqui teor de óleo, né? Variando 17 a 22, proteína, esse aqui que é o grande uso dela na alimentação animal, tem um alto teor proteico, né? 38 a 45%. Carboidrato e o rendimento pode ir até 4,2 toneladas por hectare, né? Dando 25, variando de 25 a 70 sacas, mas hoje você já consegue obter bem mais de 70 sacas, 100 sacas, ou até mais, depende do produtor, né? E do manejo também. Aqui, em termos de características da planta, pessoal, a gente pode observar, ó, aqui vocês têm as flores, podem ser roxas ou brancas, depende do cultivar. Se a flor for roxa, com certeza a haste também, o talo é roxo, tá? Mesma coisa aqui, é mais claro, mais verde, o hipocótilo dele é mais claro. Aqui você tem a questão também da pubescência nas vagens. Vocês conseguem ver esses pelos nas vagens, é meio cinza, né? Aqui você já consegue ver uns pelinhos também marrons nas vagens, né? Então, elas também apresentam pubescência. O caule também apresenta pubescência, tá? Que pode ser também nessa característica cinza ou marrom. Então, o caule pode apresentar pubescência. Aqui só mostrando a estrutura da plântula. Na verdade, aqui já passa a ser uma planta e não mais uma plântula, porque aqui ela já começa a fazer o processo fotossintético. Vocês estão vendo aqui a parte do sistema radicular, né? Pivotante. Aqui a maior parte do sistema radicular secundário, né? As raízes laterais. Aqui acontecem as nodulações, né, no sistema radicular. Aqui você tem os cotilédones, né, as folhas cotiledonais, que é o primeiro nó acima da superfície do solo. Aqui, depois do nó cotiledonal, você vai ter o nó das folhas unifoliadas, né, as folhas simples. Primeiro par de folhas simples, assim como a gente falou também no feijão, segue o mesmo princípio. Tá? Aí você tem, na sequência, depois do primeiro par de folhas simples, você tem a formação do primeiro trifólio. Tá? E aí você vai caracterizar se a planta está no estádio V1, VC, V2, V3, que a gente vai visualizar daqui a pouco na escala, falando um pouquinho da escala fenológica da planta. E aqui também mostrando para vocês a questão do ato de crescimento, ele pode ser indeterminado ou determinado. Quando ele tem um crescimento
indeterminado, elas vão formar as flores primeiramente aonde? No centro, tá? Então, praticamente vão formar as flores aqui no centro da planta. No crescimento determinado, não. No crescimento determinado, depois que ela para de crescer, diferente um pouquinho do feijão, a soja, no crescimento determinado, ela para de crescer, mas não é ao mesmo momento, né? Ela vai estar formando, agora se dedicando às flores, mas ela ainda consegue crescer uma besteirinha, coisa de 10 a 20 centímetros ainda, né? Mesmo depois que ela já começa a emitir flores. Já no crescimento determinado, não, ela vai estar formando flores e continua crescendo, emitindo mais ramos e os ramos vão crescendo, tá? Então, ela tem essas características aí, de crescimento determinado e indeterminado. Assim, se a gente for ver em termos de cultivo, o de crescimento determinado, comparar os dois, o de crescimento determinado, tudo tem os prós e os contras, né? O de crescimento determinado, ele já seria bem mais sensível a um déficit hídrico do que o de crescimento indeterminado. Por quê? Porque eles já vão formar as flores todas de uma vez. Aí, se tiver um veranicozinho nesse momento, o impacto é bem maior, porque vai impactar durante toda a fase de florescimento. Já se for uma de crescimento indeterminado, por exemplo, o que vai acontecer? Se tiver um veranico, ela pode perder aquelas flores naquele momento, mas como o ciclo é mais longo, então ela pode formar flores lá na frente. E o veranico pode ter passado, né? Então tem essa situação aí. Ela seria muito mais tolerante a essa falta d'água, né? Em função do desenvolvimento não acontecer, de formação das flores não acontecer tudo de uma vez, como no crescimento determinado. E mostrando para vocês aqui as plantas que têm um crescimento determinado, elas têm um porte bem menor, né? Concentrando todas as vagens aqui, ó, na parte superior. A de crescimento também, nós temos também um intermediário, né? Tem uma de crescimento indeterminado, né? Você vê que elas crescem bastante, né? Tem as ramificações. E tem também a de crescimento semideterminado. O que é isso, semideterminado? É justamente que ela está no meio do caminho. Não é indeterminado totalmente, mas também não é determinado, tá? Tem essas cultivares também de crescimento semideterminado. E aí chegamos aqui nas fases fenológicas, tá? Então aqui vocês têm um resumo das fases fenológicas, onde nós temos aí a emergência, né, que seria a fase VE, é uma que você praticamente só enxerga a partir do momento que a planta emergiu, né? Por isso que o nome é VE, fase de emergência. Então, quando você começa a visualizar os cotilédones, né, saindo na superfície do solo, seria a fase VE. Para poder saber em que fase se encontra, então é aquele mesmo princípio que eu falei para vocês até hoje nas outras culturas. Então, você tem que ter 50% ou mais da área na mesma fase. Para você determinar, não, está na fase X, na fase Y, tá? Então, vocês têm aqui o cotilédon, que é a fase VC, quando você já visualiza os cotilédones abertos. Bom? E você também já pode perceber o par de folhas unifoliadas já começando a se separar. A gente vai ver daqui a pouco a imagem. Aí você tem a fase V2, né, fase V1, que é o primeiro trifólio, fase V2, né, fase V3, V4 e assim sucessivamente. As fases vegetativas vão estar em função justamente desses números de trifólios que vão sendo formados ao longo do desenvolvimento e do crescimento da planta. A partir do momento que há a formação da primeira flor, né, a abertura da primeira flor, a gente já inicia a fase reprodutiva. Então, não tem mais, praticamente, se for um crescimento determinado. Tá? Se for um crescimento determinado, você vai ter formação de flores, mas ela ainda vai continuar crescendo. Pode ter aí de 15 a 20 nós a planta da soja. Tá? Então, a fase R1 seria a fase qual? De início do florescimento, a abertura da primeira flor, né? A fase R2 seria o pleno florescimento. Então, você consegue visualizar ao longo de toda a planta as flores abertas, tá? Principalmente os 4 últimos nós, né, do ápice. Você já consegue visualizar. Pelo menos um dos 4, se já tiver, é porque já está no florescimento pleno. A fase R3 seria o quê? Início de formação da vagem. Então, nos 4 últimos nós, a gente já consegue visualizar a formação da vagem, a vagem alcançando aí coisa de 3 milímetros, né? A fase R4, você tem o pleno desenvolvimento da vagem, né? Então praticamente é assim, fase 1, abertura das flores, né? Início do florescimento, a fase 2 é o pleno florescimento, a 3, formação da vagem, a 4, plena formação da vagem, vamos dizer assim, né? As vagens estão completamente formadas, principalmente em alguma dessas 4 dos últimos nós, do ápice, você já tem a formação dessa vagem, né? Com 2 centímetros, por exemplo.
Na fase R5, você tem um enchimento de grãos. Você ainda tem uma subdivisão que a gente pode ver aqui, ó, que é 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, que é justamente essa fase de R5 é de enchimento de grãos. Então, o grão só vai aumentando de tamanho, vocês estão visualizando aqui. Tá? Até chegar na fase R6, que é justamente o desfecho do completo enchimento de grãos. Tá? E o que seria a fase R7? Início da maturação. Então, esses grãos agora começam a adquirir a coloração da cultivar a qual você está cultivando, né, vamos dizer assim. Então, ela já começa a adquirir a coloração. Então, início da maturação, já muda a coloração da casca aqui da vagem, tá? Já começa a ficar amarelada, marronzada, na verdade. E a fase R8 seria a maturação plena, onde você já teve o maior incremento de matéria seca, você não vai ter mais incremento, agora é só perder água. Né? Então, praticamente, você vai ter a fase de desidratação, e aí o pessoal entra com dessecante para acelerar o processo, você ter a desidratação de forma homogênea também, né? Porque se você deixar no campo, tudo bem, pode secar, mas se vier uma chuva, se tiver previsão de chuva, você tem que se antecipar esses problemas que podem acontecer no campo, né? Então, aqui só mostrando a imagem, praticamente, dessa sequência, agora vamos ver cada uma delas um pouco mais de detalhe. Aqui a fase B que eu falei para vocês, o aparecimento do cotilédon aqui acima da superfície do solo. A fase VC, você já tem os cotilédons abertos, né? Você começa a ter também, ó, o primeiro par de folhas simples, elas já começam a se descolar. Então, elas vêm toda coladinha assim, né? O que acontece? Elas já começam a se descolar, certo? Essa fase aí que nós chamamos de fase VC. Aqui mostrando novamente aqui esse processo você não enxerga, né? É o início da germinação aqui, ó. O que você enxerga, o que nós enxergamos é só isso aqui, da emergência para cima. Aí isso aqui acontece na subsuperfície. Processo de germinação. Ó, na fase B1 você tem o quê? A abertura total das folhas, né? Essas folhas simples aqui, unifoliadas, na verdade. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber, tá vendo? Isso aqui é o primeiro trifólio que está sendo formado, ó. É o primeiro trifólio, certo? Então, vocês conseguem perceber que eles não estão mais coladinhos, né? Essa borda não está mais colada a essa aqui não está mais colada a essa, e nem essa está colada a essa. Né? Então, praticamente, você está aqui com esses bordinhos. Quando esses bordos estiverem colados, você ainda não chegou na fase B1, tá? Então, quando eles começam a ficar descolados, aí sim, não importa ela ter que estar completamente expandida, não. Se ela já estiver descolada aqui, você já considera a formação do trifólio, tá bom? Então, nessa fase, você já tem um início da acumulação de matéria seca, né? Aqui a fase V2. Esse aqui é o primeiro nó, que é o nó cotiledonar. Esse aqui é o segundo, que é o nó das folhas simples, né? E aqui é o primeiro trifólio que foi formado, né? Por que está na fase V2? Porque eu já consigo visualizar, ó, que esse trifólio aqui ele já está descolado das suas extremidades. Porque eles abrem assim, né? Eles começam a surgir todos assim, coladinhos, os bordos dos folíolos. Depois eles vão se abrir e expandir, tá? Então, nesse caso aqui, a gente consegue visualizar que ele está aberto, né? Está descolado uma extremidade da outra. E nesse momento aqui na fase V2, a gente já consegue visualizar os nódulos, tá vendo? Isso aqui é um nódulo, tá? Que tá infectando aqui a raiz principal, né? Então, essa bactéria aqui, o isóbio, aqui é um nódulo, e esse nódulo foi feito um corte, né? A gente consegue tentar, se vocês fizerem esforço, vocês vão enxergar uma parte meio rosada aqui dentro. Essa coloração rosada é indicativo de que o nódulo está ativo, né? Ele realmente está funcionando adequadamente. Por exemplo, às vezes se você cortar um nódulo e apresentar com uma coloração totalmente diferente dessa, você está dizendo que ele não é um nódulo o nódulo não está adequado, não está tendo uma atividade adequada para a planta, né? Então não está satisfazendo, vamos dizer assim, as necessidades da planta em termos de fixação de nitrogênio. Então você tem aqui nessa fase também V2 como desenvolvimento autotrófico, quer dizer o quê? O incremento de matéria seca começa porque você tem agora as folhas realizando fotossíntese, né? Até então a reserva vinha dos cotilédons. E aí aqui você tem a formação dos nódulos e já tem a parceria, a simbiose entre a planta e as bactérias. Na fase V3, de agora em diante, V3, V4, V5, V6, etc., até VN, é justamente em função da presença, né, de um ou mais trifólios, né?
Então, a sequência que vai aparecer de trifólios, por exemplo, você tem 3 trifólios, mas é no quarto nó, entendeu? Então, no quinto nó, você vai ter 4, e assim sucessivamente. Então, nessa fase V3, você tem a pulverização, pode acontecer a pulverização com micronutrientes como cobalto, molibdênio, principalmente para soja de grandes produtividades, né? Então, os híbridos, os materiais que se trabalha hoje no campo, de altas produtividades, essa fase seria uma fase ideal para você suprir esses micro aí. E também, né, na fase V5, né, logo após a fase V3, vem a fase V4 e a fase V5, essa fase V5 seria uma fase que o pessoal costuma fazer o monitoramento, né, de pragas. Então, é quando começa a fazer a realização dos planos de batida, né. Aqui, fenológica reprodutiva, então a gente saiu lá da fase VN, que é a fase vegetativa, e agora vamos entrar na fase reprodutiva, né. No estágio R1 e R2, se vocês lembrarem que nós falamos, R1 é o quê? A abertura da primeira flor, o R2 é o pleno florescimento, né. Então, a gente pode perceber aqui a abertura da primeira flor, né? Apenas uma flor aberta nesse desenho aqui, né? E aqui você tem o pleno florescimento. Você consegue visualizar isso nos últimos 4 nós que a gente fala do ápice, né? Então, você já tem aqui, ó. Consegue visualizar aqui, ó, o florescimento, as flores abertas. Então, você já considera agora na fase R2, pleno florescimento. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma fase, na fase R1, onde tem a abertura de uma única flor, né? Está começando aqui ainda, né? E aqui você já tem pleno florescimento. Está vendo que aqui no ápice, né, os últimos nós estão com flores abertas? Então, nesse caso aqui, você já está no pleno florescimento. Na fase R3, a formação já das vagens, né? A gente consegue ver aqui, ó, essa gema maxilar formando as vagens, né? A gente consegue ver aqui umas 3 vagens, né, sendo formadas. Né? Justamente já é início da fase R3, tá? Onde você tem aqui a formação dessas vagens, essas gemas axilares aqui. Tá? Na fase R4, o que vai acontecer? Você vai ter um maior crescimento dessas vagens. Então, você inicia na fase R3 a formação das vagens, e na R4 você já tem um pleno florescimento, um pleno desenvolvimento dessas vagens. Ela já alcança aí em torno de 2 centímetros, né? O crescimento de vagem já. Aqui mostrando novamente aqui na fase R4, né? Aqui as vagens já bem crescidas. O que vai acontecer aqui agora, depois que as vagens cresceram? O volume, que vai ser o quê? O enchimento de grãos. O enchimento de grãos agora agora o grão vai começar a crescer. Até então, foi formada a vagem, ela cresceu, mas o que vai recheá-la, assim, né? O enchimento de grãos. Então, agora vai acontecer, após a fase R4, acontece o que nós chamamos de enchimento de grãos, que é a fase R5. E essa fase R5 ela é subdividida em subfases, né? Subestádios, como queiram. Então, você tem aqui a fase 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. A gente pode enxergar melhor aqui nessa imagem, onde você está tendo o quê? Incremento de matéria seca no grão. O grão está crescendo. Ele sai de 3 milímetros a 11 milímetros, né? Então, vai variando aí. Vocês estão percebendo aqui, ó, que o grão está crescendo, né? Ó, está ganhando volume, matéria seca, tá? Até chegar na fase 5.5. E daqui ele já vai para a fase R6, que é o pleno enchimento de grãos. Que a gente pode visualizar aqui, ó. Então, na fase R6 você já tem o pleno enchimento de grãos. E aí, o que acontece na fase R7, né? Depois que você já encheu os grãos, eles vão ter que amadurecer, vamos dizer assim, né? Então, a tendência agora é dos grãos começarem o quê? A perder água. Você ainda tem o finalzinho do incremento de matéria seca aqui, nessa fase, né? Essa fase R7, ela também tem subfases, né? Subestágios, você pode encontrar 7.1, 7.2, 7.3, como está aqui, que por sinal, essa fase 7.3 é justamente a fase em que o pessoal de campo, né, como uma observação prática, já inicia o processo de aplicação de quê? De dessecante, né? Desfolhante. Então, nesse caso, eles aplicam dessecante para homogeneizar, na verdade, homogeneizar para todos ficarem dessa forma, certo? Vai homogeneizar o dessecante, o desfolhante, eles vão fazer o quê? Vai derrubar a folha e vai deixar todo mundo padronizadinho, sequinho, né? Vão deixar todo mundo no ponto. Então, não é interessante aplicar esse dessecante nem antes, né? Vamos aqui, antes dessa fase 7.3, por exemplo, no início da fase 7, da R7, né? 7.1, por exemplo, porque se ainda tem muitos grãos aqui, ó,
estão vindo aqui da fase R6, do pleno enchimento, que ainda estão tendo incremento de matéria seca. Aí você pode travar esse processo, se você aplicar logo no início. Então é interessante aplicar já no finalzinho, já na fase R3, já próximo de entrar na fase R8, que seria a maturidade completamente formada e ponto de colheita. Tá? Então a gente pode enxergar aqui a fase R6, a fase R7, está vendo que ela já começa a amarelar as folhas baixeiras, certo? E aqui na fase R8 as folhas já caíram. Claro que essa queda foliar pode ter sido provocada, lógico, né? Com o dessecante, né? O desfolhante, porque na fase R8 ele já atingiu a característica marronzada aqui da cultivar, que já está no ponto, como a gente pode visualizar aqui. A tendência é acontecer isso aqui, ó, da fase R6 para a fase R8. O que está acontecendo aqui? Você está vendo que o grão está praticamente com uma quantidade de água bastante grande comparado com essa daqui. O que está acontecendo daqui para cá é mais desidratação, né? Você não está tendo mais tanto incremento de matéria seca. Você pode até incrementar até aqui. Depois só começa a perder água, né? Então o grão vai colhendo. É isso mesmo. E até então você tem muito volume de água aqui. É o que está dando esse tamanho, né? Mais globoso do grão. Mas a partir do momento que ele começa a perder água, ele vai diminuindo o tamanho. Certo? E aí varia muito. Você pode ter materiais com duas sementes por vagem, 3, 4, 5 sementes por vagem, né? Então é muito variável aí. Depende também da cultivar. Por isso que a gente tem essas variações também de produção e produtividade. Depende de qual material genético você está trabalhando. Pronto, pessoal. Então, finalizamos aqui falando sobre a fenologia da soja, né? Que é a cultura, uma das culturas principais cultivadas no Brasil e no mundo. Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Passou os Estados Unidos, até então tinha essa disputa entre eles dois, mas ele passou com folga, né? Está com mais de 20% de produção acima dos americanos.